Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Jolie. Ela é uma bolsa super espaçosa, com esses acessórios em couro, que dá todo o charme na nossa peça. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. Ah, já aproveita também e deixe o seu hype. É gratuito e ajuda bastante o nosso canal a crescer. Ela ficou medindo 29 centímetros de largura por 24 centímetros de altura e ficou pesando aproximadamente 700 gramas. Para confeccionar a nossa bolsa Jolie, eu vou utilizar fio náutico Poly da marca Círculo de 5 milímetros na cor 7148. Essa quantidade que vocês estão vendo no vídeo foi a quantidade que restou ao finalizar a bolsa. Então, se vocês tiverem uma tensão de ponto mais folgada, recomendo comprar 2 novelos. Utilizei a agulha 3,5 milímetros. O recomendado para o fio é a agulha 5. Eu utilizei a agulha 3,5 milímetros, pois eu queria uma peça mais estruturada, mas vocês podem utilizar entre a 5 e a 4. Utilizei este kit maravilhoso, que é o kit Jolie, lá da MM Criações. Ele é composto por esse fundo, um par de alças náuticas, a boca da bolsa, que o fechamento é com botão imantado. Também temos esses bolsões com zíper. O link do kit eu vou deixar fixado no vídeo, né, no YouTube Shop, e também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Tesoura e isqueiro para os arremates. Vou iniciar pelo fundo. Este fundo ele mede 28 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Eu gosto de iniciar pela lateral do fundo. Insira minha agulha no furo da minha base. Este lado brilhante do couro é o lado que vai ficar para fora da nossa bolsa. E este lado aveludado vai ficar para dentro da bolsa. Então, eu vou iniciar pelo lado brilhante do couro. Vou inserir a minha agulha no furo, deixo um pedaço de fio grande, porque nós vamos utilizar depois para fazer o encerramento da carreira. Venho no próximo ponto e coloco um ponto baixíssimo. Em cada furinho nós vamos colocar um ponto baixíssimo. Não aperta muito esses pontos, tá? Então, vou percorrer toda a minha base em couro até chegar neste furinho. Finalizei a minha carreira com pontos baixíssimos, ó, vim até o furinho onde eu falei para vocês que ia fazer. Agora, nós vamos fazer o fechamento. E para fazer o fechamento, eu vou utilizar este pedaço de fio que eu deixei sobrando, tá? Então, para não ter que cortar o fio e ficar um arremate mais bonito, nós vamos fazer com esse fio do início, ó. Então, para fazer, eu vou inserir a minha agulha dentro deste último ponto baixíssimo que eu fiz, ó, desta forma. E vou pegar aqui no buraquinho também, tá? Sair com a minha agulha aqui fora, eu vou puxar este fio do início aqui para a frente. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto baixíssimo, puxo o meu fio para cima. E agora, eu retorno com esse fio aqui para trás, tá? Então, eu insiro a minha agulha aqui por trás, no furinho, saindo aqui no meu último ponto que eu fiz, ó, bem no meio dele, e retorno com esse fio aqui para trás. Ajusto os pontos para não ficar repuxados, tá?
E nesta primeira carreira do fundo, nós ficamos com um total de 68 pontos baixíssimos. Agora eu ajusto a minha laçada para a gente dar início à nossa próxima carreira aqui do fundo. Então, pego a minha laçadinha e já faço o meu primeiro ponto da minha segunda carreira do fundo. Vou vir no próximo ponto, eu vou inserir a minha agulha entre as duas alcinhas do ponto baixíssimo, que é onde está o furo do nosso fundo. Vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo furo, faço um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Fiz alguns pontos, cheguei na minha curva. Nesta primeira curva, nós vamos colocar 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, eu coloco aqui um ponto baixo e no mesmo espaço eu coloco mais um ponto baixo, ficando com um aumento. Agora, eu vou prosseguir colocando um ponto para cada ponto de base até chegar na minha curva. Vai dar um total de 23 pontos baixos até chegar aqui, tá? Então, eu sigo, ó, colocando um ponto baixo aqui neste próximo ponto, no próximo mais um, já tenho 2 depois do meu aumento. 3, 4, 22 e 23, tá? Então, fiz 23 pontos sobre ponto depois do meu primeiro aumento da curva. Cheguei na minha segunda curva. Vou colocar um aumento neste ponto, tá? 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora, cheguei aqui na minha lateral, eu vou fazer um total de 9 pontos sobre ponto, tá? Até chegar aqui na minha terceira curvinha. Então, venho no próximo ponto, coloco um ponto. Vou fazer até obter 9 pontos. Já tenho 2, depois do meu aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cheguei na minha terceira curva. Eu vou fazer um aumento no próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo espaço. 1, 2. Fiz o meu aumento. Agora, eu vou percorrer aqui 23 pontos sobre ponto, igual a gente fez aqui deste outro lado. Vou colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até obter 23 pontos. Já tenho 3 pontos depois do meu aumento. 4, 5, 22 e 23. Feitos os meus pontos sobre ponto, cheguei na minha última curva, né? Minha quarta curva. Vou colocar um aumento de 2 pontos baixos. Agora, eu completo aqui os pontos, né? Para ficar com 9 pontos também nesta lateral, igual a gente ficou aqui, ó. Então, faço um ponto para cada ponto de base, para finalizar a minha segunda carreira do fundo, tá? A primeira carreira foi com pontos baixíssimos e esta daqui é a segunda carreira. Eu finalizo esta carreira com um total de 72 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o fechamento e iniciar o corpo da nossa bolsa. Eu vou contar esta carreira do corpo como a primeira carreira, tá? Essas duas aqui que a gente fez foi a parte do fundo. Então, vou contar esta como primeira carreira. Vamos lá fazer o fechamento. Eu vou vir aqui, ó, no meu segundo ponto, pegando as duas alcinhas, inserindo a minha agulha aqui por trás, ó. Puxo a minha laçada aqui pra trás,
ajusto. Eu vou pegar esta alcinha, ó, da minha laçada, somente uma alcinha. E vou pegar também esta alcinha do lado avesso do meu primeiro ponto da carreira anterior. Vou puxar uma nova laçada e agora vou pegar esta laçada que eu joguei para trás. Fico com duas alcinhas. Fecho tudo de uma vez, fazendo o meu primeiro ponto da minha primeira carreira do corpo da bolsa. Agora, no mesmo espaço onde eu acabei de inserir o primeiro ponto, eu vou colocar mais um, ficando com aumento. Fiz o meu grupinho com 2 pontos, vou pular o próximo ponto de base, ó, este ponto, vou vir neste ponto, pegando somente esta alcinha e a alcinha do lado avesso do ponto, tá? As duas alcinhas. Puxo uma nova laçada, fico com duas, fecho, faço um ponto baixo. Aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto baixo, ficando com outro grupinho de pontos baixos, tá? Um aumento. Fiz o meu aumento neste ponto, vou pular este, ó, o próximo ponto, vou vir neste ponto. Pego somente uma alcinha do ponto e a alcinha do lado avesso. Faço um ponto baixo. No mesmo espaço, coloco mais um ponto baixo, ficando com o meu terceiro grupinho de 2 pontos. Pulo o próximo ponto, venho neste. Pego somente uma alcinha e a alcinha do lado avesso. Faço um grupinho de 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, a gente vai seguir esse padrão até o final da carreira, sempre pulando o próximo ponto, ó. Vou pular o próximo ponto, vou vir nesse, pegando somente uma alcinha do ponto e a alcinha que se forma do lado avesso e fazendo o meu aumento de 2 pontos baixos, ok? Então, vou seguir aqui com a minha carreira e já retorno com vocês. Finalizei a minha primeira carreira do corpo da bolsa, então fiquei com um total de 72 pontos, tá? Igual esta segunda carreira aqui do fundo, que a gente ficou com um total de 72 pontos, tá? Continuo com a mesma quantidade de pontos. Como vocês podem observar, eu finalizei, ó, faltando um ponto para o próximo grupinho, tá? Tem que finalizar desta forma. Se o aumento de vocês der aqui, ó, neste último ponto, vocês podem ter pulado algum ponto ao fazer o padrão de pontos, tá? Então, se você chegou aqui com o aumento, verifica se não pulou nenhum ponto, ou fez pontos a menos aqui nesta carreira, ó, de pontos baixos. Ok? Agora, vamos fazer o fechamento da carreira. Este fechamento vai ser da mesma forma em todas as carreiras. Então, vou inserir minha agulha aqui no segundo ponto, pegando aqui por trás, ó, pegando as duas alcinhas da cabeça do meu ponto. Puxo a minha laçada aqui para trás, ajusto. E agora, nós vamos iniciar a nossa segunda carreira do corpo da bolsa. Para a gente fazer o primeiro ponto, eu vou vir aqui, ó, neste ponto, ó. Observem que este ponto é o ponto de espaço que tem entre os grupinhos, ó. Aqui é o grupinho, tem um ponto de espaço. Grupinho, ponto de espaço. Então, eu vou vir aqui neste ponto, ó, pegando somente esta alcinha. O ponto tem 2 alcinhas, eu vou vir nesta alcinha e a alcinha do lado avesso do ponto, tá? Pois esse ponto ainda pertence ao fundo da nossa bolsa. Então, para criar esse relevo, ó, que a gente criou ao fazer esta primeira carreira, a gente também pegou somente uma alcinha e a alcinha do lado avesso. Então, para criar a separação entre o fundo e o corpo da bolsa, ok? Então, peguei a alcinha do meu ponto e a alcinha do lado avesso. Vou puxar uma laçada. Pego essa laçadinha que eu joguei aqui para trás, fecho as duas alcinhas, fazendo o meu primeiro ponto da minha segunda carreira. Eu vou voltar aqui no mesmo espaço, ó, e vou fazer mais um ponto, formando o meu aumento, tá? Nós sempre vamos trabalhar grupinho de 2 pontos baixo no mesmo espaço. Trabalhei o meu segundo ponto, eu vou pular esses 2 pontos, que é o meu grupinho de aumento. Vou vir neste ponto, ó,
que é o ponto do fundo, ó. Observem que este é o ponto que a gente pulou ao fazer esta carreira, né, com os grupinhos de 2 pontos baixos. Então, vou pular o meu grupinho, vou vir neste ponto que eu pulei na carreira abaixo. Pego uma alcinha e pego a alcinha do lado avesso. Puxo, faço o meu primeiro ponto, no mesmo espaço, coloco mais um ponto, formando o meu grupinho de aumentos. E sigo desta forma, tá? Pulo o meu grupo de aumentos da primeira carreira do corpo da bolsa, venho no ponto que eu não trabalhei no fundo, ó. Este é o ponto do fundo. Então, vou vir aqui neste ponto que eu não trabalhei, pego somente uma alcinha e uma alcinha do lado avesso. Faço ponto baixo, retorno no mesmo espaço, faço ponto baixo. Eu já vou aproveitar para fazer o arremate deste fio, ó. Então, vou pegar a minha tesoura, cortar o excesso de fio e selar com a chama do isqueiro. É muito importante fazer esse arremate agora, porque depois, ao subir o corpo da bolsa, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer esse arremate. Então, já faz logo esse arremate e vamos seguir aqui com a nossa segunda carreira. Fiz aqui o meu grupinho, vou pular o próximo, ó, da carreira anterior. Vou vir aqui neste ponto da carreira do fundo, tá? Da segunda carreira do fundo, onde a gente não trabalhou ao fazer a primeira carreira do corpo da bolsa, ó. Pego somente uma alcinha, pego a alcinha do lado avesso, faço o meu grupinho com 2 pontos. E assim eu vou seguir por toda a minha segunda carreira. Finalizada a minha segunda carreira, agora vamos fazer o fechamento de carreira, tá? Como eu disse, vai ser da mesma forma que a gente fez na primeira carreira do corpo da bolsa. Insiro a minha agulha aqui no segundo ponto, puxo a minha laçadinha para trás. Ajusto e prosseguimos para a carreira de número 3. Nesta carreira de número 3, nós vamos pegar aqui, ó, entre os 2 pontos do aumento que a gente fez na primeira carreira, ó. Observe que aqui é o aumento da primeira carreira, ok? Então, nós vamos pegar aqui, ó, entre os 2 pontos. Vou puxar uma laçada e vou pegar esta laçadinha que eu joguei para trás. Faço o meu primeiro ponto da minha terceira carreira. Venho no mesmo espaço, faço o meu segundo ponto, formando o meu primeiro grupinho de 2 pontos da terceira carreira. Eu vou pular, ó, o grupinho de pontos que a gente fez na segunda carreira, vou vir aqui no grupinho abaixo, que é o grupinho da primeira carreira, ó. Tá um pouquinho escondido, ó, mas aqui tem o grupinho da primeira carreira. Eu vou pegar entre os 2 pontos. Faço um ponto baixo, no mesmo espaço, coloco mais um ponto baixo, formando o meu segundo grupinho da terceira carreira. E repito o processo, ó, vou pular o próximo grupinho, que é o grupinho da segunda carreira que a gente fez. Eu vou vir no grupinho abaixo da primeira carreira, ó. Esse é o grupinho da primeira carreira. Eu pego entre os 2 pontos, ó. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo. Vou pegar entre os 2 pontos. Então, vou passar meu ponto por cima desse e por cima desse da segunda carreira, ó. No mesmo espaço, coloco mais um ponto. Pulo o próximo grupinho, venho no grupinho da primeira carreira, inserindo a minha agulha entre os 2 pontos. Puxo, faço ponto baixo, no mesmo espaço, coloco mais um ponto baixo. E assim a gente vai seguir
por toda a nossa terceira carreira, repetindo este padrão. Finalizei a minha terceira carreira, vou fazer o fechamento de carreira. Ajusto a minha laçada. Vamos prosseguir, então, para a nossa quarta carreira. Ó, vou inserir a minha agulha aqui, ó, entre os dois pontos de aumento que a gente fez na nossa segunda carreira. Esta aqui é a nossa segunda carreira, ó. Esta é a terceira, aqui é o aumento da nossa segunda carreira. Vou inserir minha agulha entre os dois pontos, puxo uma nova laçada. Pego a laçadinha que eu joguei para trás, faço o meu primeiro ponto da quarta carreira. Insiro aqui novamente para fazer o meu grupinho de 2 pontos. Vou pular este grupinho que a gente fez na terceira carreira, vou vir aqui, ó, neste grupinho da segunda carreira, inserindo a minha agulha entre os dois pontos. Faço o meu grupinho de 2 pontos baixos. Pulo o meu próximo grupinho, que é o grupinho da nossa terceira carreira, venho neste grupinho abaixo, ó, que é o grupinho da segunda carreira. Colocando a minha agulha entre os dois pontos, tá? Já fiz aqui o meu primeiro ponto. Faço o meu segundo. E assim eu repito este padrão. A gente vai repetir este padrão por todas as nossas carreiras, tá? Sempre vai ser esse mesmo fechamento e sempre vai ser este mesmo padrão que vocês viram até agora. Então, vou subir aqui as minhas carreiras até a carreira de número 24. Finalizada as minhas carreiras, eu fiz um total de 24 carreiras. Para contar essas carreiras, a gente conta assim, ó, na diagonal, esses gominhos que formou. Então, este primeiro gominho é a nossa primeira carreira. E é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tá? Eu fiz até a carreira de número 24. Agora a gente vai dar sequência em algumas carreiras para fazer a aplicação da boca da bolsa. Eu fiz aqui algumas marcações, tá? Como vocês podem observar. E essas marcações vai nos auxiliar na troca de pontos, tá? A gente vai fazer umas variações de ponto aqui nessas marcações. Então, para fazer a marcação, eu dobrei a minha peça ao meio, assim, ó. Achei o meio da minha peça, coloquei um marcador nesta ponta, coloquei um marcador na outra ponta. Depois que eu achei o meio da minha bolsa, né, eu dividi aqui 72 por 2, que deu 36 pontos para cada lado, eu fiz estas marcações. Então, para fazer essas marcações, eu contei depois do meu ponto marcado, ó, que eu achei o meio da minha peça, eu contei deste ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marquei no 8º ponto. E aqui também, ó, contei depois do meu ponto marcado, neste ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, contando deste ponto marcado a este, nós temos um total de 17 pontos. E aqui eu fiz o mesmo, tá? Contei 8 para cá, 8 para cá. Fiquei com 17 pontos de um marcador a outro. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo pontos baixos, pegando somente uma alcinha, tá? Vou fazer aqui o meu fechamento de carreira. Puxo a minha laçada para trás, ajusto. Puxei a minha laçadinha para trás, eu vou pegar somente uma alcinha da minha laçadinha que eu joguei para trás e pego esta alcinha que se forma do lado avesso do ponto. Puxo uma nova laçada.
Pego essa que eu joguei aqui pra trás. E faço o meu primeiro ponto baixo da minha carreira de número 25. Venho no próximo ponto, pego esta alcinha do ponto e a alcinha do lado avesso, faço o ponto baixo. E assim eu vou seguir colocando um ponto baixo, pegando somente uma alcinha e a alcinha do lado avesso do ponto, até chegar neste ponto, tá? Antes do ponto marcado. Cheguei no meu ponto, antes do ponto marcado, deu 16 pontos, tá? Até aqui, contando deste primeiro ponto. Agora eu vou vir no meu ponto marcado e vou trabalhar o ponto que eu trabalhei na bolsa inteira, tá? Ponto baixo alongado. Então, vou pegar entre os dois pontos do ponto baixo alongado que eu fiz na carreira anterior. Então, eu volto a trabalhar o padrão de ponto baixo alongado. Ó, pulo meus dois pontos, venho entre os dois pontos da carreira de baixo. Vou virar assim para vocês verem. Pulo os meus dois pontos. Pego entre os dois pontos da carreira de baixo. E assim eu vou seguir até chegar aqui, ó, no meu próximo ponto marcado. Este ponto a gente pode retirar o marcador. E vamos seguindo com o padrão de ponto baixo alongado, até chegar no meu ponto marcado. Já estou chegando no meu ponto marcado, ó. Eu vou fazer meu ponto baixo alongado, vou retirar o marcador. Faço o ponto baixo alongado, tá? Os meus dois pontos. Então, a gente ficou com uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de pontos baixos alongados, tá? Agora, a partir destes próximos pontos, nós vamos trabalhar ponto baixo pegando somente uma alcinha. Eu vou pular este ponto, ó. Observem que aqui tem o aumento. Eu vou pular este ponto, vou vir neste, ó, no segundo ponto. Pego a alcinha de trás do ponto e a alcinha do lado avesso. Faço um ponto baixo. Vou trabalhar uma sequência de 19 pontos dessa forma, tá? Pegando a alcinha do ponto e a alcinha do lado avesso. Vai dar exatamente aqui, tá? 19 pontos baixos. Feito os meus 19 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás de cada ponto. Agora, neste próximo ponto, eu vou trabalhar os meus pontos baixos alongados, tá? Pegando aqui entre os dois pontos que a gente fez na carreira anterior, nesta carreira. Então, venho aqui, pegando entre os dois pontos, retiro o marcador, faço meu ponto baixo alongado. Pulo os meus dois pontos, venho aqui, entre os dois pontos da carreira de baixo. Faço o meu grupinho. Então, vou precisar de 9 grupinhos de pontos baixos alongados, tá? Igual a gente fez ali do outro lado. Eu já tenho aqui 3 grupinhos. 4. Retiro esse marcador. Faço o meu quinto grupinho. 6. 7. 8.
E aqui eu faço o meu grupinho de número 9 neste ponto marcado. E agora eu vou trabalhar pontos baixos pegando somente uma alcinha. Então, eu vou pular este ponto, ó. Aqui está o meu aumento, eu vou pular este ponto. Vou vir no próximo pegando somente uma alcinha e alcinha do lado avesso. Trabalho ponto baixo. Vem no próximo, trabalho pegando nas alcinhas e no próximo trabalho pegando nas alcinhas. Então, aqui a gente completou os 19 pontos deste outro lado, tá? A gente fez 16, né? Iniciou aqui, fez 16. Aqui fez 3, completou os 19. E assim a gente finaliza a carreira com 72 pontos também, tá? Vou fazer o fechamento de carreira. Ajusto o meu fio. E ainda vamos trabalhar pegando somente uma alcinha, tá? Então, pego somente uma alcinha da laçadinha que eu joguei aqui pra trás. Pego a alcinha do lado avesso do meu ponto. Puxo uma nova laçada, pego a laçadinha que ficou pra trás, faço o meu primeiro ponto da minha carreira de número 26. Trabalho um ponto para cada ponto de base até chegar próximo de onde a gente fez o grupinho de pontos baixos alongados. Feitos os meus 16 pontos sobre ponto, cheguei no meu grupinho de pontos baixos alongados. Eu vou fazer um ponto baixo neste próximo ponto, ó, do meu ponto baixo alongado. Vou ficar com 17. Agora, eu vou pular este segundo ponto, ó, do meu ponto baixo alongado, e vou vir, ó, no ponto baixo da carreira anterior, pegando entre os pontos, e vou fazer um ponto baixo alongado. Agora, eu sigo fazendo meus grupinhos, ó, de pontos baixos alongados. Eu vou fazer um total de 8 grupinhos, eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui eu faço o meu 8º. Agora, eu vou pular, ó, este meu grupinho de pontos baixos alongados, vou vir direto neste primeiro ponto, ó, pegando somente uma alcinha e a alcinha do lado avesso, faço ponto baixo. Sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até ficar com 20 pontos. Eu já tenho aqui 6 pontos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e aqui no meu primeiro ponto, ó, do ponto baixo alongado, eu faço meu ponto de número 20. Ó, aqui no primeiro ponto do ponto baixo alongado. Vou pular este segundo ponto do ponto baixo alongado, vou vir aqui no espaço entre os pontos do ponto baixo alongado da carreira anterior, ó. Faço meu primeiro grupinho de pontos baixos alongados. Agora, eu repito o que eu fiz ali na outra lateral. Vou fazer uma sequência de 8 grupinhos de pontos baixos alongados. Já tenho 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Fiz 8 grupinhos de pontos baixos alongados. Agora eu completo aqui deste outro lado meus 20 pontos baixos, pegando somente uma alcinha de cada ponto. Então, aqui eu já tinha feito 17, vou fazer o restante para completar 20. Então, vou pular, ó, meu grupinho de pontos baixos alongados, venho neste ponto. Pegando somente as alcinhas, faço ponto baixo. E assim eu completo aqui os meus 20 pontos. E assim a gente finaliza a carreira de número 27, com 72 pontos também. Vou fazer o fechamento e prosseguir para a carreira de número 28. Nesta carreira de número 28, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Não vamos trabalhar mais pontos baixos alongados. Então, vou pegar aqui somente uma alcinha da minha laçadinha, pego a alcinha do lado avesso. Trabalho meu primeiro ponto da carreira de número 28. Nós vamos sempre trabalhar pegando esta alcinha e a alcinha do lado avesso. Trabalho ponto sobre ponto. Vamos ficar com 72 pontos nesta carreira de número 28 também. Eu estou chegando nos meus pontos baixos alongados, vou trabalhar normalmente, ó, pegando somente uma alcinha e a alcinha do lado avesso, trabalhando meus pontos baixos, pegando somente nas alcinhas. Então, vou seguir desta forma até finalizar a carreira. E eu vou fazer a carreira de número 29 também, tá? De ponto sobre ponto, pegando somente nas alcinhas. Então, eu finalizo essa carreira de número 28, faço fechamento, inicio a carreira de número 29, pegando somente nas alcinhas de cada ponto também, ok? Nós vamos ficar com 72 pontos nesta carreira também. Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês para a gente fazer a colocação da boca da nossa bolsa. Finalizadas as minhas carreiras de número 28 e 29 de ponto sobre ponto, ó. Fica desta forma, tá? Assim, com esse degradê de pontos, com essa marcação, tá? Esta marcação eu fiz proposital para a gente cobrir aqui com a boca da bolsa e também para facilitar a costura da boca aqui na bolsa. Se vocês quiserem fazer 4 carreiras com pontos baixos sem essa variação de ponto, pode fazer também, ok? Fiquem à vontade. Eu vou fazer o fechamento de carreira com vocês. Então, já cortei o meu fio, eu vou puxar ele todo do ponto. Vou colocar a minha agulha aqui por dentro da bolsa, pegando este segundo ponto. Puxo a minha alcinha aqui para dentro. Agora, eu venho no meu último ponto, pegando esta alcinha que se forma do lado avesso e esta alcinha de trás do meu último ponto. Puxo o meu fio aqui para dentro. E assim a gente fez o nosso último ponto. Passo o meu fio entre os pontos e selo com a chama do isqueiro para fazer o arremate. Finalizado o meu arremate, eu fiz novamente algumas marcações aqui na minha bolsa, tá? Eu dobrei ao meio e encontrei o meio novamente da minha bolsa. Em cada lado, eu tenho 36 pontos baixos, tá? Então, centralizei, achei o meio. Agora, eu vou posicionar a minha boca aqui dentro da minha bolsa. Eu vou posicionar com a ajuda dos meus marcadores, tá? Aqui é o meio da minha bolsa, eu vou centralizar esta parte da costura da boca aqui, ó, com o meu marcador. Este outro lado também, tá? Centraliza com este marcador.
A gente verifica os bolsos também, para ver se tá bem centralizado. E agora a gente vai prender a boca da nossa bolsa com a ajuda de marcadores. Para fazer a costura, eu vou fazer a costura nesta carreira. Então, coloco aqui os meus buraquinhos nesta carreira. Centralizo, ó, a costura com o meu marcador. Vou verificando se está bem centralizado. Ó, vou prender aqui, pego uma das alcinhas em relevo, prendo com o marcador. Passo para este lado. Este lado da frente eu vou costurar aqui, ó, nesta carreira, tá? Nesta primeira carreira aqui de pontos baixos. Então, vou posicionando a minha boca com o auxílio dos marcadores. A nossa boca, ela tem uma quantidade de furos diferente da quantidade de pontos que tem a nossa carreira, tá? As nossas carreiras. Sendo assim, os nossos furos não vai corresponder à quantidade de pontos que a gente tem nas carreiras finais. Vai posicionando a boca da bolsa e na hora da costura a gente vai pegar pontos aleatórios, tá? Já que não vai corresponder certinho a quantidade de pontos com a quantidade de furos que a gente tem na boca. Vou pegar mais marcadores aqui. Vou posicionar, né, a nossa boca. Então, vai posicionando aí de vocês, tá? Com o auxílio dos marcadores ou do que você estiver aí para auxiliar. Que a gente já vai fazer a nossa costura. Posicionei a minha boca na bolsa. Agora eu vou iniciar a costura aqui da lateral, tá? Vou pegar o meu fio, deixo uma ponta para arremate. Eu vou inserir a minha agulha neste furinho. Vou sair aqui, ó, nesta carreira, tá? Onde a gente começou com um ponto baixo. Então, vou fazer a costura somente nos pontos baixos que a gente pegou nas alcinhas de trás. Puxo o meu fio. Saí aqui no meu furinho, ó. Venho no próximo furinho. Venho na carreira de ponto baixo, ó. Observa que a gente tá na carreira de ponto baixo que a gente pegou nas alcinhas. Insiro a minha agulha. Puxo o fio. Faço ponto baixíssimo, tá? Nós vamos fazer a costura com pontos baixíssimos. Venho no meu próximo furinho. Puxo o meu fio. Faço ponto baixíssimo. Venho no próximo buraquinho. Puxo o meu fio aqui de dentro para fora para fazer o baixíssimo, tá? E assim a gente vai seguir fazendo a nossa costura. Ó, a gente não tá pegando ponto com ponto aqui, tá? Vai fazendo de forma aleatória, porém vai seguindo a linha, ó. Eu estou seguindo a linha da carreira. Ó. Puxo, faço baixíssimo. Não aperta muito, tá? Deixa folgado para não repuxar a boca da nossa bolsa. Insiro aqui. Puxo. Puxo, faço baixíssimo. Coloco a minha agulha aqui para sair por dentro. Puxo, faço baixíssimo.
Vai costurando e observando, tá, gente? Se tá ficando certinha a boca. Ó, vou puxar meu bolso assim pra fora, pra mim poder visualizar melhor aqui onde a minha agulha tá saindo. Puxo, faço baixíssima. Vem no próximo buraquinho. Vejo aqui onde eu estou inserindo a minha agulha. Puxo o meu fio, faço baixíssimo. E assim eu vou seguir, tá? Fazendo esta costura até chegar aqui onde a gente iniciou. Faz essa costura com calma, tá? E com paciência, pois é a parte mais complicada da nossa bolsa. Fiz a minha costura, ó, cheguei aqui onde a gente havia iniciado com a costura. Eu já puxei o meu fio pra fora pra gente fazer o fechamento. Eu vou fazer o fechamento da seguinte forma, ó. Eu vou inserir a minha agulha pegando as duas alcinhas do meu primeiro ponto que eu fiz, ó. Desta forma. Puxo o meu fio aqui pra cima. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui por trás, no último buraquinho, ó, que a gente fez o último ponto baixíssimo. Vou inserir aqui também por dentro do meu último ponto baixíssimo, ó. Puxo o meu fio aqui para trás. Ajusto o meu ponto. E agora, eu faço o arremate dos dois fios. O fio inicial e o fio do final. Passo entre os pontos e selo com a chama do isqueiro. Finalizei os arremates, já coloquei as minhas alças, ó. Aqui a gente pode fechar, ó, a lateral da bolsa, com esse botão. Ó, ficou bem alinhado os nossos bolsos, tá? Que a gente fecha com o botão. E assim a gente finaliza mais uma videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo para que chegue em mais pessoas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!